estudantes do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados? Lave sempre suas mãos e procure um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, lápis, borracha, lápis de cor. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você, certo? Nós estamos na aula número 19 e nós não vamos fazer a revisão da aula passada, mas a revisão das aulas anteriores, que tiveram como tema aula 13, diferentes modos de alimentação, aula 14 e 15, diferentes modos de locomoção, aula 16 e 17, diferentes modos de comunicação e aula 18, diferentes modos de brincar. Então pegue lá o seu caderno ou a sua folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 19, História, Revisão. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
Então vamos continuar? E a Vivi veio lembrar mais um tema que estudamos nas aulas. Dentre os elementos que fazem parte das manifestações culturais de um país está a culinária. Diferentes tipos de comidas de tradição indígena, africana, europeia e asiática, entre outros, contribuíram para a culinária brasileira. Vamos conhecer algumas delas? Então nós falamos de alimentação. E você sabe o que é culinária? Culinária é a arte de cozinhar. E a alimentação brasileira ela foi influenciada por várias tradições, diferentes povos. Nós vamos ver alguns pratos culinários e a sua origem. Esse daqui é o beiju, que é feito de milho, uma receita indígena. Macarrão, um prato típico italiano. Munguzá doce, mas você vai dizer munguzá, professora? Que nome estranho conheço com outro nome. É que aqui no sul nós chamamos de canjica. E você sabia que esse prato é um prato africano? O yakisoba, que é um macarrão chinês, mas que se popularizou no Japão. A bacalhoada, que é um prato português feito com peixe, certo? O acarajé, que é um bolinho de feijão frito no óleo de dendê e recheado com vatapá, vinagrete e camarão seco. Você sabia que esse prato é um prato africano? A mandioca cozida, que também é um prato indígena. E a esfirra, que é um prato asiático, mas ali dos árabes, certo? E agora você vai fazer uma atividade. Olhem lá. Você foi convidado para um almoço. O cardápio será de culinária indígena. O que você imagina que será servido? Desenhe ou escreva. Eu vou dar uma pista para vocês. Os indígenas utilizam bastante alimentos colhidos na natureza, frutas silvestres, peixes, carne de caça e outras coisas. Eles utilizam bastante o milho e a mandioca. Agora você vai desenhar ou escrever esse cardápio indígena. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
daí já desenhou o seu cardápio indígena? Se você não terminou agora, pode terminar depois. Como a professora sempre fala, o importante é fazer toda a atividade. Vamos para outro tema? Agora nós estamos estudando em casa. Mas antes, no dias que nós tivemos aula presencial, ou até quando você ia para o CMEI, para a escolinha, a Vivi tem uma pergunta para você. Qual modo de locomoção você utilizava para ir para a sua escola? Utilizava bicicleta, carro, ia de van escolar ou de ônibus, de trem, andando, porque lembra que a professora falou? Modos de locomoção, andar também é um modo, correr também. De moto, ou você usava alguma tração animal, como cavalo, ou até outro que não está ali. Então, como que você ia para a escola, para o CMEI? Isso nós estamos falando de modos de locomoção, né? E agora eu vou contar para vocês como que eu ia para a escola. Eu ia para a escola de bicicleta. Ah, que legal, professora, você ia pedalando? Meu avô me levava na garupa. Isso quando eu era pequena. Depois eu cresci um pouquinho mais. Nós reuníamos várias crianças da rua onde eu morava e a gente ia junto. Passado algum tempo, eu descobri que meu avô continuava indo com a gente. Só que ele ia de bicicleta um pouco longe para ver se a gente ia bem certinho e não aprontava nada no caminho. E a Vivi vai lembrar mais sobre os modos de locomoção. Modos de locomoção são os meios destinados ao transporte de pessoas ou de cargas. Eles podem ser terrestres, fluviais e aéreos. Assim, o transporte é um conceito associado ao movimento de mercadorias e de pessoas feito de um local para o outro. Então, quando nós falamos em modos de locomoção, a gente tem que pensar que é o modo de locomoção da pessoa, de mercadorias e de cargas. E a Vivi falou 3 tipos de modos de locomoção ali. Terrestres, fluviais, também pode ser chamados de aquáticos, e os aéreos, certo? E a Vivi trouxe uma atividade para nós fazermos. Para recordar os diferentes tipos de modos de locomoção, vamos relacionar a ilustração à frase correspondente. E é sobre isso que eu falei. Modos de locomoção pela terra, que está escrito ali em verde. Modos de locomoção pelas águas, que está escrito em vermelho. E modos de locomoção pelo ar, que está em azul. Ou seja, terrestres, aquáticos, fluviais e aéreos. Você vai relacionar um com o outro. Então, eu vou ler a frase e você vai dizer qual é a imagem que tem a ver. Vamos fazer junto? Modos de locomoção pela terra. Terrestres. Aponta aí qual que você acha que é a imagem que tem mais a ver. Se você apontou nesse, está certo. Modos de locomoção pelas águas, aquáticos ou fluviais. Qual que você acha que é a imagem que tem mais a ver? Esse acertou. E sobrou o modo de locomoção pelo ar, aéreos. Apontou aí certinho? Então aprendeu direitinho. E olha o que a Vivi veio nos contar. A maneira como nós nos locomovemos tem muito a ver com o lugar onde moramos. Vamos conhecer alguns modos de locomoção em outros lugares? Vamos ver o modo de locomoção do sul e sudeste asiático. Esse modo de locomoção é um modo de locomoção terrestre. O tuk-tuk, que é uma moto com cabine, usado para transportar passageiros e mercadorias. Agora, o modo de locomoção no norte do Brasil. E é um modo de locomoção aquático e fluvial. Fluvial por quê? Porque acontece em rios, certo? É claro que esses rios têm que ser favoráveis à navegação. Por exemplo, ele ser extenso, grande, que tenha bastante água para que os barcos, balsas possam flutuar entre eles. Porque se for um rio pequenininho, vai ficar atolado, né? Não vai dar certo. A condição desses rios ajuda no transporte de passageiros e mercadorias, certo? Outro modo de locomoção fluvial pelos rios, pelas águas.
que é o modo de locomoção dos povos indígenas. E eles utilizam a canoa, que é o meio de transporte mais utilizados pelos indígenas. E tem uma curiosidade: tem canoas que são feitas de um único tronco de árvore. Ele é escavado, esculpido até formar um barco. E ele tem capacidade para flutuar. E agora o modo de locomoção da Cidade do México. E é o modo de locomoção aéreo. Eles utilizam o teleférico, que é uma cabine suspensa por cabos para transportar pessoas ou cargas. E o teleférico, ele permite um transporte bem mais rápido do que a pessoa ir andando, certo? E vamos fazer mais uma atividade? Olha lá o que a Vivi veio nos falar. A próxima atividade, você deve mostrar na imagem onde tem o modo de locomoção solicitado. Mostre nessa imagem os modos de locomoção terrestre. Eu vou dar um tempo aí para você fazer. Daí, já marcou todos os modos de locomoção terrestres? Vamos ver se está certo? Um carro, 2 carros, 3 carros, uma moto, mais uma moto, uma bicicleta, um ônibus, uma van, um trem, um metrô. Acabou? Tem ali também 3 pessoas que estão a pé, ou seja, estão andando. Vamos fazer outro? Mostre na imagem agora os modos de locomoção aquáticos. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
daí, já conseguiu marcar? Vamos ver quantos modos de locomoções aquáticos tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, porque tem um bem lá no fundo, aparece só a sombra dele. E agora, os modos de locomoção aéreos. Vou dar um tempo aí para você fazer. Nessa imagem tem 2 aviões grandes, 2 pequenos, tem também 2 helicópteros e um balão. Opa, você marcou também a pipa, mas pipa não é modo de locomoção. Mas se você marcou só esses, está certo. E a Vivi veio lembrar mais um tema que nós estudamos. Os modos de comunicação são recursos que possibilitam a transmissão e a troca de informação entre 2 ou mais pessoas. Agora vamos fazer uma atividade de relacione o modo de comunicação com a sua função. Vamos ver, ó, lá na imagem aparece um celular, um notebook, uma televisão, um rádio, um jornal e uma carta. E do outro lado tem a função escrito em colorido, amarelo. Com ele entro na internet e viajo pelo mundo. Azul, mensagem recebida pelos correios. Laranja, para ver um noticiário, filme ou desenho. Rosa, para ler notícias e reportagens. Verde, para escutar músicas e notícias. E roxo, para falar com uma pessoa distante. Aposto que quando eu fui lendo, você já foi relacionando o modo de comunicação com a sua função. Vamos ver se você relacionou certo? O amarelo, com ele entro na internet e viajo pelo mundo. Se você falou notebook, acertou. Azul, mensagem recebida pelos correios? Se você pensou na carta, acertou. Para ver o noticiário, filme ou desenho que está em laranja. Pensou na TV? Acertou. Rosa, para ler notícias e reportagens? O jornal. Verde, para escutar músicas e notícias? O rádio. E o roxo, para falar com uma pessoa distante? O celular. Fez certo aí? Vamos continuar? E a Vivi tem mais uma coisa para nós fazermos. Agora eu vou ler algumas quadrinhas, que também são adivinhas. Você deve tentar descobrir sobre o que estou falando.
Vou dar uma pista. As respostas são modos de comunicação. Então, quadrinhas. Você sabe o que é quadrinhas? Quadrinhas são poesias populares. A quadrinha é uma trova simples. Na maioria das vezes possui 4 versos ou 4 linhas, certo? Mas tem algumas vezes que tem uma a mais, uma a menos. Também tem característica de possuir rima. Rima é quando as palavras terminam iguais. Por exemplo, contente, diferente, exigente, igualmente, inteligente, todas elas terminam iguais. Mas é claro que pode acontecer de não ter rima. Mas vamos lá? Vou dar uma pista também. Olhem lá a imagem. Eu coloquei ali alguns modos de comunicação. Um deles responde a quadrinha, certo? Eu vou ler para você. Gosto muito de conversar. Tenho até um belo nome. Se longe você está, pode usar o... Se você falou telefone, acertou. Vamos para outra? Mostro tudo para você numa caixa sua visão. Um mundo na sua casa, eu sou a televisão. E a última? E a última aqui tem uma característica, é uma quadrinha, mas tem mais do que 4 linhas, 4 versos, certo? Sou falante até demais, uma caixinha tagarela. Tenho música e notícias, agrado toda a galera. Eu sou o... Se você falou rádio, acertou! E a Vivi tem uma atividade diferente para nós. Vamos brincar de lince? Você sabe o que é um lince? Lince é um mamífero, ele pertence à família dos felinos. Ele é parente do gato, do leão, do tigre. Ele tem esse nome que vem de uma palavra grega, que quer dizer olhos refletores. A brincadeira do lince era para ter um olhar bem atento. E olhe lá o que a Vivi veio nos falar. O seu desafio será localizar os modos de locomoção e de comunicação entre as figuras. Então, eu vou dar uma imagem para você e tem vários desenhos ali. Você tem que localizar os modos de locomoção e os modos de comunicação. Vamos lá?
aí, conseguiu marcar os modos de locomoção e os modos de comunicação? Eu marquei alguns. É claro que seu olhar de lince pode ser melhor do que o meu e ver até outros. Então vamos começar? Modos de locomoção: bicicleta, avião, ambulância, trailer, balão, navio, trator, helicóptero, caminhão, patinete, carro, cavalo e moto. Esses, o que o meu olhar de lince achou aí. Agora vamos para os modos de comunicação: televisão, telefone, caderno, máquina fotográfica, celular e o livro. Então foram esses que eu encontrei. Como eu falei, se o seu olhar de lince foi melhor do que o meu, pode até ter achado outros. E a Vivi veio nos falar de uma atividade bem legal. Vamos observar as esculturas do artista Ivan Cruz e brincar de jogo da memória? Lembra do artista Ivan Cruz? Ele que gosta de pintar sobre a infância. Na aula anterior nós vimos os quadros, mas ele faz esculturas também. Então nós vamos observar as esculturas brincando de jogo da memória, que é aquele para formar os pares. Eu vou colocar a imagem e vou dar um tempo para você memorizar os pares. Vamos começar. Primeira imagem. Eu tenho ali um telefone sem fio, que a professora Viviane sempre fala. Por que sem fio se tem o fio ali no meio? Para brincar dele, lembra que o fio tem que ficar bem retinho? E onde está o par dessa imagem? Aponta aí. Se você falou que está aqui, já fez um ponto. O próximo. Esse daqui, ó, acho que você não conhece não, que é rodando o aro. É uma brincadeira bem antiga. Temos que pensar que o Ivan Cruz, ele pinta, figuras e faz esculturas das brincadeiras dele de infância. E você sabe onde está o par? Acertou? Mais um ponto. E o próximo? Andando de cavalo de pau. Já brincou disso? Eu já brinquei. É bem legal. E onde está o par? Acertou? Mais um ponto. E o bambolê? Já brincou de bambolê? E onde está o par? Conseguiu fazer mais um ponto? Ah, brincadeiras de roda cutia. Já brincou? Eu já e adoro. E onde está o par? Acertou aí? E agora tá fácil, né? A última brincadeira é aquela pula carniça, que eu não acho legal esse nome. Eu prefiro pula-sela, porque carniça lembra coisa podre, estragada, não é legal, né? E acertou todos aí?
Então, recordamos o tema diferentes modos de brincar. E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!